Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Ótimo. Então, sejam todos bem-vindos à disciplina de epidemiologia que se inicia hoje. E nós vamos juntos nessa caminhada até dia 10 de dezembro, quando a gente encerra esse semestre 2021/2, né? Bom, hoje, então, nós vamos dar início às nossas atividades, né? Essa disciplina que está fazendo muita falta na época que a gente está vivendo, né? O Covid, ele veio para mostrar que muita gente não entende nada de epidemiologia e fala um monte de besteira sem saber o que está falando. E essa disciplina fez muita falta nos últimos tempos, porque é uma disciplina que estuda justamente essas condições das doenças dentro das populações, né? E hoje eu vou começar me apresentando um pouquinho diferente, né? Já mostrando um recurso que talvez alguns de vocês ainda não conheçam e que vão necessitar ao longo da caminhada de vocês dentro da universidade, tá? Que é a questão do currículo Lattes. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Lattes, se vocês já têm o currículo Lattes de vocês. Dentro das instituições de ensino superior, a gente tem algumas organizações, né, que dão respaldo para a questão das universidades. E uma delas, né, que dá o respaldo da questão da pesquisa é o CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, esse conselho, ele tem dentro das suas funções promover a pesquisa no Brasil, né, fazer o controle dos pesquisadores do Brasil, e se entende que as universidades são responsáveis por ter esses pesquisadores, né? Se entende que a universidade é o local onde irá acontecer a pesquisa, né? E todos envolvidos, então, nessa instituição são pesquisadores de alguma maneira. Isso inclui os alunos também. Então, tudo dentro da vida acadêmica vai baseado no currículo Lattes. Tudo que a gente faz precisa estar no currículo Lattes. Então, o CNPq, ele fornece essa plataforma para você cadastrar o seu currículo e cadastrar as suas atividades de pesquisa. Então, tudo que vocês forem fazer dentro da universidade, né, ou depois que vocês formarem, tudo que for relacionado à parte de pesquisa e à parte de docência, vai ser através do currículo Lattes. A parte assistencial não utiliza tanto o currículo Lattes, mas a parte de pesquisa, todos utilizam o currículo Lattes. Então, vocês precisam, no período que vocês vão estar na universidade, se vocês vão concorrer para alguma bolsa, né, participar de algum projeto, vocês precisam ter esse currículo Lattes. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí vou mostrar o meu, e aí já me apresento enquanto estou mostrando. Então, essa aqui é a página inicial, né, é lattes.cn,
cnpq.br, e aqui tem, ó, já de cara, o currículo Lattes. Então, tem a busca, a atualização e cadastrar novos currículos, né? Então, vocês podem vir aqui e cadastrar o de vocês, tá? Eu vou botar aqui na busca para procurar o meu. Aí aqui vocês podem encontrar o currículo de todos os professores de vocês. Tá? Então é só tem que marcar aqui se a pessoa já é doutora ou se não é. Se ela não é, tem que marcar aqui esse outro quadradinho, porque senão não aparece. Tá? E aí põe buscar. Aqui já aparece direto o meu nome, só tem eu, de Chayana Hartwig, doutora no Brasil. Tá? Aí vai aparecer aqui o resumo do currículo, e aí vem aqui em abrir currículo. Tá vendo? Aí vai abrir o currículo. E aí aqui, então, vai aparecer o meu nome completo, né? O meu endereço, a minha identificação dentro dessa plataforma. Aqui vai ser o resumo, né, do que eu já fiz na minha carreira, e aí aqui vem o resto, né? Identificação, o endereço aqui não aparece, mas é possível tá mostrando. Aí vem minha formação acadêmica. Então, aqui sempre aparece debaixo do mais novo para o mais antigo, né? Então, tá aqui, ó. Eu sou graduada em enfermagem aqui pela Unemate, né? Depois, eu tenho a graduação em licenciatura plena em ciências biológicas pela Facuminas. Sou especialista em urgência e emergência pelo Instituto Mato Grossense de Pós-Graduação. Sou especialista em enfermagem e nefrologia pela Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo. Estou fazendo a minha especialização em enfermagem do trabalho e gestão em segurança pela Facuminas e a educação à distância e docência do ensino superior também pela Facuminas, que eu termino agora esse semestre. E aí eu tenho meu mestrado em ciências ambientais e meu doutorado também em ciências ambientais aqui pela Unemate. Tá? Então, aqui vocês conseguem ver a formação acadêmica do profissional que vocês estão olhando o currículo. Aqui, claro, tem a minha informação aqui do meu ensino fundamental e do meu ensino médio, onde que eu terminei meu ensino fundamental e onde eu terminei meu ensino médio. Tá? E agora, em 2021, eu estou fazendo também o meu pós-doutorado em saúde coletiva. Tá? Que é o que eu estou fazendo agora. Então, o que fica só a data assim é o que a gente está fazendo ainda, ó, que não terminou. O que a gente terminou tem o início e o fim. Depois aqui tem a formação complementar, que é os cursos que a gente faz para melhorar, né, a nossa habilidade prática, né? Aí aqui tem os cursos que a gente faz, vocês podem colocar todos os cursos que vocês fizeram. Aí aqui tem a minha atuação profissional. Então, eu tenho atual um vínculo com a Universidade Federal da Bahia por conta do meu pós-doutorado, né, que é um vínculo de bolsa. Aí tem o meu vínculo aqui com a Unemate. Nesse semestre, eu estou na disciplina de bioestatística, de epidêmio aqui na enfermagem e estou na urgência e emergência na educação física, tá? Eu sou contratada na universidade, ó, sou seletista. E aí aqui vem a minha história de todos os outros anos que eu dou aula na Unemate. Então, eu sou funcionária da Unemate desde 2007, tá? Que é meu primeiro contrato como professora. Aí depois tem aqui os outros lugares que eu trabalho, né? Tem os outros lugares que eu tenho vínculo. Atualmente, eu também sou bolsista da FAPEMAT, eu trabalho num projeto da educação física, onde eu faço a bioestatística, né, do projeto. Eu estou trabalhando lá com o professor Hiller, não sei se vocês conhecem eles, tá? Aqui eu faço a estatística desse projeto.
Também tenho um trabalho, faço parte de um projeto de pesquisa lá na Fiocruz, então aqui fica aberto. Já dei aula na FAPAM, na medicina da FAPAM. Dou aula ainda na FAPAM, na especialização em enfermagem. Eu dou aula lá. E aqui os outros lugares que eu trabalhei. Já dei aula para a Polícia Militar, já trabalhei no Centro de Tratamento do Rim, onde eu exerci a função de enfermeira assistencialista e depois fui responsável técnica. Já trabalhei lá no Hospital Regional, onde eu fui coordenadora do Centro Cirúrgico. Já trabalhei pelo consórcio, mas era lá no Hospital Regional também. Já trabalhei no Hospital São Luís, lá na UTI, e já dei aula lá no IEC, tá? Então, aqui vocês conseguem ver toda essa trajetória aí da vida. Não, meu currículo não é nada, não. Nossa, é bem pouquinho perto do... Tem gente muito mais carregado. A gente faz o que pode, a gente corre atrás. Aqui são os projetos de pesquisa, o qual eu trabalho. Então, agora eu estou no projeto Clima e Saúde na Amazônia Legal, que é o meu projeto de pós-doutoramento. Eu também trabalho lá no projeto da Fiocruz, avaliação dos impactos das mudanças climáticas para a saúde humana. Esses aqui já acabou. E é aqui que eu estou no projeto do professor Hiller também, que é a experiência dos jovens atletas aqui do estado de Mato Grosso. Os demais já terminaram. No projeto de extensão, eu trabalho... Obrigada. Nos projetos de extensão, eu trabalho também nesses projetos e trabalho aí com vocês, com alguns de vocês que estão aí na sala, no projeto dos impactos do Covid, né? E também no projeto Massa, que é de monitoria e semiologia, né, da técnica de enfermagem, lá dos laboratórios, né, coordenado pela professora Aline, né, que é um projeto de extensão e projeto de ensino. Então, vejam que às vezes é o mesmo projeto, várias coisas. Aqui são as revistas a qual eu faço correção, né, esse revisor de periódicos, né, aquelas revistas que saem os artigos, eu faço correção para essas duas pesquisas. A minha área de atuação, as minhas licenças maternidades, então, como vocês podem ver, eu tive 2 licenças maternidades, então eu tenho 2 filhos. Na minha primeira licença maternidade aqui foi o nascimento do Arthur, e na segunda o nascimento da Sofia, tá? Que são esses 2 que vocês vão ver passar aqui atrás de mim durante as aulas. Aqui é em relação aos idiomas, que a gente coloca a nossa compreensão, fala, leitura e a escrita. E as produções bibliográficas. Então, aqui são os artigos que eu já publiquei, né? Tem aqui os artigos, aqui tem os capítulos de livros, aí os resumos expandidos publicados em anais e em congressos, os resumos simples publicados em anais, as apresentações de trabalho em evento científico, e aí a produção técnica, né? Quando eu trabalho como assessora e consultora e faço os trabalhos técnicos na área assistencial. Tem também aqui algumas coisas que eu já fiz. E as entrevistas e mesas redondas e os comentários de mídias que eu participei ao longo aí da minha vida. As lives, né? Inclusive eu tenho que incluir algumas outras aqui que eu esqueci. Bom, aqui outras produções que a gente acaba desenvolvendo ao longo da carreira e as bancas que eu participo, as bancas de mestrado, as qualificações de mestrado e os trabalhos de conclusão de curso que eu já participei. Ah, e aí os eventos também que a gente participa. Então, aí tem aqui tudo que a gente faz, fica guardado aqui. Aqui as orientações que eu estou em andamento e as orientações que eu já fiz, né? Os alunos aí, os seus colegas aí da Unemat que eu já orientei. Alguns na especialização e outros no TCC. Certo? Então, fica aqui tudo marcado. Então, vocês podem ter acesso
a esse currículo aqui de todos os professores da UNEMAT. Então, quando você quer conhecer o que o professor estuda, o que o professor trabalha, é legal vocês terem esse acesso aqui para saber o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez, né? Para ter uma noção do que a pessoa está trabalhando. E outra coisa é que vocês têm que ter isso aqui. Tá? Vocês têm que preencher o de vocês, e aí tudo que vocês forem fazendo, vocês têm que colocar aqui. Tá? Porque esse aqui que vocês vão utilizar ao longo aí da vida acadêmica de vocês. Certo? Então, eu queria já aproveitar o momento de apresentação e fazer a apresentação essa um pouquinho diferente, né? Apresentar aí pelo currículo, que é uma maneira como vocês também podem me conhecer o meu trabalho, né? O que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. É uma maneira também que ajuda. E agora eu queria conhecer um pouquinho vocês. Queria saber que semestre vocês estão, ou que deveriam estar, ou se está tudo virado mesmo. Se são daqui da UNEMAT de Cáceres ou são de fora. Se estão aqui em Cáceres ou não, né? Porque tem um pessoal que também está longe, está fazendo educação à distância mesmo, né? Se estão em algum projeto, se estão participando de alguma coisa, e se já fizeram bioestatística. Tá? Se já, é importante saber se já fizeram a bioestatística, porque nós vamos estar utilizando ela ao longo desse Bom dia, professora. Bom dia. Eu chamo Catiele, já fiz bioestatística. Era para eu estar no 6º semestre. Estou finalizando o 5º. E é isso. Você fez Você é daqui de Cáceres? Sim, fiz com você. Você fez comigo bioestatística? Sim. Ah, tá, que beleza. Então tá bom. Seja bem-vinda para a Epidemia agora. Obrigada. Quem mais que pode ser o próximo aí? Alguém se habilita? Se puderem abrir a câmera para eu ver vocês. Alguém se habilita? Senão eu chamo aqui pela ordem. Ah, Ellen. Pode falar, Ellen, seu áudio está desligado. Oi, prof. Oi. Desculpa, eu tô de máscara porque eu tô no trabalho, tá? Tá bom. Meu nome é Ellen, eu tô fazendo bioestatísticas com a senhora, agora, nesse semestre. Tá. E eu sou do semestre do ano de 2016/1, tive que trancar o curso e tô voltando agora. Tá, beleza. Seja bem-vinda de novo. Obrigada. Alguém mais? Então, vou chamar aqui pela ordem. Ana Paula. Oi, professora. Eu já fui aluno da senhora, eu fiz bioestatística com a senhora também. Moro aqui em Cáceres e estou cursando matéria de um semestre, outro de outro, tá meio bagunçado. Ana Paula, você era para a gente estar no 5º, né? Mas com esse atraso aí devido à pandemia, aí eu estou fazendo umas do 4º semestre e estamos indo. Você fez evolução comigo também. Isso, né? Fiz. E bioestatística também com a senhora. Ah, tá ótimo. Muito bem. Vamos ver aqui quem é o próximo. Eduardo. Bom dia. Bom dia. Então, eu sou aluno da biologia, na verdade. Eu estou na reta final do curso, né? E tem as eletivas para fazer. Aí eu optei por fazer essa, só que de Cáceres mesmo. Que legal, seja bem-vindo. Obrigado. Você vai, acho que, gostar da disciplina. Tem muita relação da parte de epidemia com a parte da biologia.
né? E eu gosto muito da parte da biologia também, tanto que fiz minha licenciatura na biologia também. Legal. Que legal. Próximo, a Ellen. Professora, eu já vou pegar um gancho na fala do Eduardo e vou falar também. Então tá Meu bom. nome é Maicon, eu também sou do curso de Biologia, eu estudo com o Eduardo, eu sou do 9º semestre de Biologia, e eu também optei por fazer essa disciplina por conta das eletivas obrigatórias, né, que nós precisamos fazer 4. E nós também já fizemos bioestatística, né, no nosso curso ela é no 3º semestre. Tá ótimo. Quem é que dá bioestatística para vocês lá no curso da biologia? É o Arno, na Biologia é o Arno. Ah, é o Arno ainda. Tá bom. Que ótimo, sejam bem-vindos, então. Muito obrigada. Sintam-se acolhidos aí na enfermagem. Acho que tem vocês bastante para contribuir e bastante para absorver também. Vou pegar os dois lados. Acho que eu vou puxar o gancho também. Pode ir, Meu Rafael. nome é Rafael, eu sou... É um caso atípico, né? Eu sou do curso de Direito. Ah, que legal! Eu ouvi puxar uma ou outra matéria da enfermagem para aprender um pouco mais sobre, até por conta dessas histórias da pandemia, né? A gente é bem leigo e acho que vai ser interessante. Eu vi isso porque eu resolvi fazer isso porque a resolução permite, né? Então, por que não, né? Estou aí. Que legal, Rafael. Seja muito bem-vindo. Vamos precisar de você, nós vamos discutir alguns pontos aí que você vai nos ajudar dessa parte do jurídica, dos processos jurídicos. Então, ótimo ter uma pessoa do direito. Vai ser bem legal. Sinta-se bem-vindo aqui na enfermagem. A disciplina de epidêmio, embora ela seja obrigatória para o pessoal da saúde, mas ela é uma disciplina bem transdisciplinar. Ela cabe em qualquer lugar, né? Visto a questão da pandemia, tá? Que fez com que todos tivessem que entender algum processo dessa questão epidemiológica. Porque o que vocês estão ouvindo todo dia na televisão sobre Covid é epidemiologia pura, né? E, infelizmente, a gente não está conseguindo... Ai, tem um mosquito aqui na minha volta. Não, a gente não está conseguindo, muitas vezes, diferenciar o que realmente é certo e o que realmente é errado, né? E, infelizmente, tem muita gente utilizando, né, dessa questão da ignorância, no sentido de não saber, para divulgar coisas falsas, né? Inverdades. Eu acho que é bem legal. Eu acho que você vai gostar. Eu gosto de epidêmio, eu sou fã da epidêmio. Eu já dei aula de epidêmio já várias vezes. Eu rodo e venho para epidêmio, porque eu gosto muito mesmo. A minha formação do mestrado e do doutorado é voltada para a epidemiologia, né? São estudos epidemiológicos, então eu gosto muito da epidêmio. Eu sou meia puxa-saco da epidêmio. Então, vou tentar convencer vocês que epidêmio é legal, é importante, vai ajudar vocês na vida de vocês. Pode falar, Rafael. Eu esqueci de falar, professor. Eu já fiz bioestatística também. Eu sou agrônomo formado. E é só. Obrigado. Que legal! Então, você vai juntar duas áreas ainda, mais legal ainda. Muito massa. Eu adoro trabalhar com gente de outro curso também, porque justamente o meu mestrado e doutorado em ciências ambientais é uma área multidisciplinar. Então, a gente trabalha as turmas, elas têm pessoas de todas as áreas, o que enriquece demais o nosso conhecimento, nos ajuda muito a abrir os olhares aí para as outras áreas, e vocês fiquem, os que não são da enfermagem pura aí, né, o pessoal da biologia, do direito, vocês fiquem à vontade, tá, para
contestar os pontos de vistas, né? Porque também eu sou enfermeira, embora tenha essa visão aí mais, um pouco para o lado da biologia também, mas às vezes a gente acaba ficando muito preso na nossa caixinha. Então, vocês podem nos puxar aí para as outras visões, para as outras teorias, fiquem à vontade. E quando não entenderem algum termo técnico, por favor, não se sintam incomodados de estar perguntando, tá? Porque, com certeza, quando a gente tem essas áreas trabalhando junto, é que uma hora ou outra vai acabar passando algum termo que pode causar confusão. Então, fiquem à vontade aí para estar discutindo, tá? Mas estou muito feliz de vocês estarem aqui nessa disciplina conosco. Vamos ver o próximo, aqui é Esther. Bom dia, professor. Bom dia. Estou no segundo semestre, né, de enfermagem. E eu fiz evolução com a senhora, agora estou com bioestatística e a matéria de epidemia também. Eu vi a senhora lá, eu admito, eu vi a senhora lá e eu falei, eu tenho que pegar essa matéria. Mesmo que seja depois, assim, eu pensei, não, agora, sabe, porque tem que fazer e eu sei que eu vou aprender bastante nessa matéria com a senhora, então, ai, não será isso, eu acho. Oi, Esther, que bom, fico feliz de você ter relacionado aí a minha disciplina por conta do meu nome. Espero não decepcionar você, só que agora a gente vai mudar um pouco o foco. Lá na evolução, a gente tinha aquela visão mais do enfermeiro assistencial, agora a gente vai voltar um pouquinho mais para pesquisa, é um outro lado. Mas eu vou tentar convencer vocês que esse lado também é legal. Tem bastante coisa, tem muita coisa legal para a gente ver, e eu acho que a gente está num momento propício para estudar a epidemia, que é a pandemia. Essa disciplina devia ter sido dada em todos os semestres desde que começou a pandemia, mas não sou eu que decido isso, mas ela precisava ter sido dada para os outros cursos também, ser oferecida para outros cursos, porque a gente está vivendo um momento onde tem essa necessidade gigante, né, de conversa, de entendimento, né? Porque está tendo muita conversa. Essas fake news que estão acontecendo, gente, elas partem muito dessa parte de não entendimento epidemiológico. Vocês vão ver ao longo das aulas. Então, vamos tentar aí abrir a nossa mente, entender o que realmente é fato, o que é fake, né? Utilizando bem o termo que está todo dia no jornal. A próxima, então, eu nunca falo o nome da Jenny certo. Às vezes eu chamo de Jenny, e ela já fez um monte de disciplina comigo, eu sempre falo errado, né? É Jenny, ou não? Falei errado de novo. Jane. Toda vez eu falo errado, tá vendo? Faz parte, professora. Também põe um nome difícil desse. A minha mãe. Eu já fiz evolução, bioestatística com a senhora, agora é epidemia. E eu sou do campus de Cáceres. Você está no projeto comigo agora, né? Tô. Entrou lá no projeto do Covid. Isso mesmo. Muito bem. A senhora está no palestra também, né? Eu estou no palestra também. Entardecer agora, perdão. Isso, no entardecer científico eu também estou. Eu estou em várias coisas. Que bom, você vai gostar de evolução, eu acho. Amém. Com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada. A Kathleen já se apresentou. Agora sim, o Vitor, é você, né, Vitor? Só tá os seus 2 primeiros nomes mais difíceis aqui, mas é você, não é? Bom dia, professora. Bom dia! Eu já fui aluno da senhora mais uma vez. É uma honra de novo ter aqui, porque a professora é uma maravilhosa, é uma ótima professora. Eu fiz evolução com a senhora e a bio também, agora estou aqui, epidemia. Com certeza eu vou aprender muita coisa também.
Vitor, fala o seu Oi. nome completo para os outros colegas, porque eu não consigo. Eu sou da turma da Ana Paula também, da Diane. Aham. A gente era para estar no quinto, né? Mas essa pandemia nos atrapalhou um pouco, atrasou, né? Atrasou total. Meu nome é Currupi Wapsawana Vitor Aura. Aí, que É um pouco difícil. lindo! Um pouco difícil, é Vitor para mim. Eu, viu, não esqueci, você botou aqui os seus nomes mais difícil, mas eu lembro de você. É impossível esquecer, professor. É impossível mesmo. É. Seja bem-vindo. Nada. O Vitor enriquece também muito as nossas aulas, porque ele é do curso de enfermagem, mas ele tem essa particularidade aí, como vocês podem ver, né? Ele é indígena, então é mais uma contribuição com outro olhar. Fico muito feliz de você estar aqui de novo, tá bom, Vitor? Mabilin, falei certo? Ela falou essa semana o nome dela para mim, eu já... É Mablin. Mabilin. Meu Deus. Eu faço bio com a senhora, bioestatística, e aí já peguei a onda e coloquei epidêmio porque falaram que a senhora é uma ótima professora. Eu não fiz evolução com a senhora, mas a senhora tem uma fama de ser uma ótima professora. Eu falei, vou fazer então, né? Que bom, fico feliz. Fico muito feliz com essa fama aí que me atribui, se fique bem. Espero corresponder a todos aí nesse semestre, né? Agora, mas eu e aqui na minha tela está do lado, a Mabelin com a Diane. Aí tá um monte de Y, N, aí, ai, Jesus amado, vocês vão me complicar com esses nomes de vocês. Mas que bom. Quem está fazendo bio e epidêmio junto, vai em algum período sentir que parece que está estudando a mesma coisa nos dois. Tá? Tem essa junção em algum período, parece que nós estamos falando da mesma coisa e é isso mesmo. No final das contas, a gente está falando da mesma coisa, porque uma interlaça com a outra, tá? Então, não se assustem se em algum momento vocês falaram, mas eu estou vendo isso 2 vezes, é porque realmente parece, tem um certo momento que a gente trabalha os mesmos processos, tá? O que é muito bom, porque aí fica fácil, eu acho que um ajuda o outro. O Maicon já se apresentou, agora nós temos a Milena. Bom dia. Bom dia. Eu também sou do curso de Biologia. Estou no 10º semestre e eu já fiz bioestatística com o professor Arno. Estou em Cáceres. Que bom, Milena, que legal, outro da biologia. Nossa, estou muito feliz de ter o povo de outros cursos aí, fica muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. Natasha? Bom dia, professora. Bom dia. Prazer, meu nome é Natasha. Eu também sou aluna da biologia, 9º semestre, e eu também já fiz bioestatística. Inclusive, qualquer dificuldade a senhora perdoa, porque já tem 1 década. É bem no início do curso. E eu também estou residindo em Cáceres atualmente. Tá ótimo. Então, todos aí se apresentam. Pulei alguém, gente? Alguém não apresentou, entrou depois? Acho que não, né? Nós estamos aí inscritos no SIGA em 21, né? Não é uma turma muito grande. Tem alguns outros, são conhecidos meus já de enfermagem. Né? Não se preocupem, não. A visão, talvez, da bioestatística, que é um pouquinho diferente da que a gente aplica, que a gente está aplicando atualmente na enfermagem, para aquela que o professor Arno desenvolve, né? Eu sei aí das aulas do professor Arno, eu sou formada na Unemate, mas não tive aula com Arno,
foi com a Ignote, e eu sei que ele tem um foco na estatística um pouco diferente do que a gente trabalha dentro da enfermagem atualmente, né, porque ele foi professor da enfermagem também durante muitos anos, mas nós temos uma visão um pouco diferente do como que a estatística é aplicada. Tá? Mas dentro da epidemia, a gente usa a bioestatística como ferramenta mesmo, e é mais para a questão da leitura dos resultados que a gente vai precisar. E os cálculos que a gente vai desenvolver aqui na epidemia, a epidemia tem cálculo também, mas são cálculos muito tranquilos, tá? Vocês vão, assim, tirar de letra, é cálculo básico da matemática mesmo, e a gente tem computador para nos ajudar a fazer isso, e nós temos programas estatísticos que fazem isso lindamente. E agora eu vou apresentar, então, para vocês o nosso plano de ensino, né? Porque é importante que vocês entendam aquilo que vai ser desenvolvido e se atente também ao que vocês precisam marcar aí como atividades, arrumar a agenda de vocês ao longo desse semestre. Tá? Eu vi que já criaram um grupo no WhatsApp, e eu já vou entrar também. Deixa eu ver aqui, deixa eu já entrar. Ótimo. Pronto, já entrei. E vou compartilhar agora aqui o plano de ensino. Essa parte é um pouco mais detalhada, mas é importante a gente conhecer esse plano de ensino, tá? Porque ele é o nosso guia, né? Para que nem eu me perca e nem você se percam e depois, às vezes dá confusão, né? Esses planos de ensino. Então, para não dar confusão, a gente vai ver como que eu pensei na disciplina, tá? Olha só, então, é uma disciplina totalmente teórica, né, de 60 horas, e os nossos encontros são todas quintas-feiras, tá, no período da manhã. Então, se a gente tivesse em aula presencial, era das 7 às 11, agora, nesse período remoto, as coisas estão um pouquinho diferenciadas, né? Então, a gente começa às 8, e aí a gente vai aí... Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né? Em torno aí de 1h30, 2 horas, tá? Daí, dependendo do ritmo que a gente for trabalhando e das discussões que vão aparecendo, tá? Mas, assim, a gente tem que cumprir, né, o nosso horário, enfim. A gente começa às 8, tá? Essa aqui é a ementa do curso. É uma ementa que a gente considera até bem grande, mas ela está bem detalhada. A gente vai trabalhar, então, primeiro a contextualização histórica da epidemia, que é uma história linda, de uns caras muito inteligentes, que até hoje eu não sei de onde que eles tiraram as ideias da cabeça, mas tudo bem. Nós vamos trabalhar os fundamentos básicos da epidemia, principalmente da epidemiologia descritiva, e conhecer esse conceito saúde e doença, que é o que está atrapalhando o processo aí do Covid. Agora não tanto, porque todo mundo está acostumado, mas no início atrapalhou muito. Nós vamos trabalhar os estudos epidemiológicos. Como eu falei para vocês, a epidemia é muito voltado para pesquisa, então ela tem estudos epidemiológicos já definidos, e nós vamos conhecê-los, porque eles que vão nos dar o respaldo para os conceitos que a gente tem e que a gente utiliza hoje na saúde. A maioria deles vem desses estudos. Vamos fazer as aplicações e os fundamentos aí da epidemia, com ênfase no método epidemiológico. Então, nós vamos estudar as medidas de frequências, os indicadores de saúde, que são maravilhosos, as fontes de dados e o sistema de informação, além de análise de dados epidemiológicos. Tá? Essa parte aqui que eu falei para vocês que tem um pouquinho de matemática, mas é tranquilo. Aí as abordagens teóricas e metodológicas para a situação da saúde nas dimensões temporais e espaciais. Epidêmio adora saber quando e onde. Guarda essas palavras. Tudo que vai estudar relacionado à epidemiologia, você tem que saber quando, onde e como.
tá? É tudo relacionado à parte investigativa. Vamos trabalhar a questão da vigilância em saúde, então, diferenciar o que é a vigilância sanitária, o que é ambiental, o que é a vigilância em saúde do trabalhador e o que é a vigilância epidemiológica. Possivelmente vocês já ouviram esses nomes aí, e a gente precisa saber o que cada um faz. E a parte de investigação epidemiológicas de casos individuais e surtos e as emergências em saúde pública. Dentro dessas emergências em saúde públicas, nós vamos trabalhar o que está agora na crista da onda, né? Que é o maravilhoso Covid. O maravilhoso no sentido que ele fez uma modificação nos conceitos, tá, gente? Não maravilhoso a doença, porque a doença não é nada maravilhosa, mas o processo no qual o Covid nos fez repensar é muito interessante. Né? É aquela famosa... Já viram, né? Aquele negocinho na internet que fala que a cada... Meu filho vive nesses YouTube à toa da vida, mas tem uns negócios que eles falaram, a cada 200 anos tem uma grande epidemia, tem um tempo, tem um período de tempo, né? Então, 2020 seria um ano de uma epidemia. Depois eu vou procurar, eu mando para vocês no WhatsApp essas teorias que surgem na internet, mas esses conceitos, tudo isso já era previsto. Vocês vão ver ao longo das aulas que tudo que está acontecendo já sabia que ia acontecer. Só não sabia quando que ia acontecer, mas que ia acontecer, a gente já sabe. Assim como eu vou mostrar para vocês e nós vamos discutir o que vai acontecer para frente, porque vai. A gente só não sabe quando. Tá? Então, a epidemia ela tem essa questão investigativa também, que é muito legal. Então, o objetivo geral é apresentar o raciocínio epidemiológico, seus fundamentos e métodos e suas implicações na saúde pública. Tá? O raciocínio epidemiológico ele tem uma ordem a ser seguida, que é isso que a gente vai apresentar, e aí nos conhecimentos específicos é para dar conta da ementa, tá bom? Não vou estar lendo aqui, mas está aqui disponível para vocês. O método de ensino, como nós estamos em função remota, nós vamos utilizar a nossa sala do SIGA-A. Né? Então, a gente vai ter fórum de discussão, videoaula, as webconferências, leitura e interpretação de artigo científico, filme e resenha e vídeos na internet. Tá? Então, não está todo o material ainda das próximas aulas, porque eu tive que descer do meu drive para colocar e eu estava procurando coisas novas e eu não baixei tudo ainda no sistema. Mas hoje eu já começo a baixar para todas as outras aulas, tá? Então, vai ficar assim o material já desde agora disponível para todo o semestre. E aí aqui a parte de avaliação, né? Vocês sabem que a gente tem que ter avaliações e nós temos 3 tópicos de avaliação, né? Que vão estar divididos em algumas atividades. Nós vamos ter atividades individuais, atividades em grupo e atividades em dupla, tá? Toda e qualquer avaliação minha vale 10. E aí eu faço média, somando o que está junto. Então, na avaliação 1, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o fórum de discussão avaliativa. Então, o que acontece? Eu tenho que controlar a presença de vocês. Como que eu controlo a presença de vocês no SIGA-A? Eu controlo pela participação de vocês. Então, lá embaixo tem um quadrinho com tudo que eu vou contar a presença de vocês. Então, toda semana, a gente vai ter um fórum. Às vezes, esses fórum é mais de questão pessoal, às vezes é de questão mais de pesquisa, tá? Depende do tema que a gente está trabalhando. Mas vai ter um fórum que vai ser avaliativo. Então, vai ter um fórum que eu vou colocar lá, fórum avaliativo. Aí vocês sabem que esse fórum vai valer ponto, tá? Esse fórum vai valer ponto. E esse fórum, nós já vamos começar, para começar no PIC, nós já vamos começar com esse fórum avaliativo nessas primeiras semanas. Aqui eu tinha botado dia 10 de setembro, mas eu vou prorrogar esse avaliativo para o até dia 17, tá? Para ter mais tempo, porque semana que vem tem um feriado aí.
Mas aí eu vou mostrando para vocês. Então, vocês prestem atenção quando tiver lá fórum avaliativo. Sabe que aquele lá vocês têm que responder, porque vai contar ponto. Os demais fóruns só conta a presença. Junto com esse fórum, vai ter a interpretação de artigos científicos. Então, eu vou escolher artigos, né, e vou dar umas questões para vocês responderem baseado no artigo que vocês estão lendo. Então, eu vou dar uma lista de artigos, você escolhe um e responde. A única questão que tem aqui em relação às respostas é que eu quero que elas sejam manuscritas, tá? Nós estamos tendo problema com essa questão do remoto de muito plágio entre os alunos, né? Então, para tentar diminuir esse processo aí, vocês vão ter que copiar, não vai ter jeito, vai ter que copiar à mão, e aí vocês escaneiam, bate foto e me mandam as respostas dessas questões, tá? Essa atividade aqui é lá para o mês que vem, lá para início de outubro. Eu já vou deixar os artigos separados, já entre hoje e amanhã eu já coloco lá os artigos e já boto o formulário. Aí vocês se programam para quando vocês quiserem ler e responder esse formulário. Lá em novembro, nós vamos ter esse seminário, tá? Esse seminário aqui é sobre os tipos de estudos. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre um tipo de estudo e vão gravar a apresentação de vocês e depois nós vamos assistir essa apresentação, tá? Essa atividade aqui em grupo, eu que vou dividir os grupos e eu que vou dividir o tema de cada grupo. Eu vou deixar também essa tarefa já lá no SIGA. Agora que já fechou a turma, aí eu já consigo dividir os grupos e organizar e já deixar lá no SIGA quem que é o grupo de quem. Tá? Essa atividade aqui é para o início de novembro. Nós vamos também ter junto, para somar com essa atividade do seminário, uma resenha de um filme. Tem um filme chamado Contágio, não sei se vocês já assistiram esse filme. Esse filme é de, acho que é 2012, 2013. E esse filme mostra, quase uma previsão do que seria o Covid, né? Então, eu vou deixar esse vídeo lá na sala do SIGA para vocês assistirem. É um filme mesmo, é um filme de Hollywood. É até o papel principal é o Matt Damon que faz, tá? Vocês talvez já tenham até assistido, porque ele está passando assim bastante depois que começou a Covid. E aí eu vou deixar, então, umas perguntas e vocês vão responder essas perguntas sobre esse filme, tá? Isso é para entregar também lá no final de outubro. E a terceira avaliação, que é em dupla, é a construção de um banner de um boletim epidemiológico, tá? Então, eu vou dividir vocês em duplas e eu vou ensinar vocês a fazer gráficos e mapas e baixar dados de saúde pública. E aí vocês vão escolher, a dupla vai escolher um tema e vai fazer um banner para apresentar esse banner, certo? Isso também vai ser lá no final do semestre. Então, vocês têm todo esse semestre já para ir associando o que a gente está estudando para desenvolver esse banner. Eu vou dar um modelo do banner para vocês, é claro, e aí vou ensinar o que vocês têm que colocar nesse banner ao longo das aulas. Tá? Esse material aqui é para ser entregue lá nas nossas 2 últimas aulas, tá? Lá em novembro e no início de dezembro. E aí cada dupla vai apresentar o seu banner nessas 2 datas aqui. Certo? Aqui está o nosso conteúdo programado, cada um desses conteúdos é um item lá da nossa sala virtual. A bibliografia básica
todos esses livros, tanto da básica como da complementar, vocês encontram na biblioteca virtual da Unemate, tá? É só entrar lá, tem todos eles lá. E aqui está nosso cronograma por dia, tá? Então, aqui nossos encontros, e aí o que a gente vai discutir em cada um desses encontros, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar lá do finalzinho de setembro, a gente já começa a trabalhar com o site do DataSUS. Então, nós vamos fazer atividades dentro da internet mesmo, tá? Vocês vão aprender a utilizar o DataSUS e aí vão aprender a estar fazendo gráficos e estar fazendo mapas com os dados de saúde, né? E aí, depois que a gente aprender a fazer isso, a gente vai estudar os tipos de estudo nos seminários, e aí vamos até finalizar aqui nossas atividades, tá? E aqui, por último, está o controle da frequência. Então, como que eu vou controlar a frequência de vocês? Pelas participações. As participações em fórum, as participações nas atividades síncronas e as participações na entrega das atividades no dia certo. Além de as participações também nas enquetes. Tá? Toda semana, então, eu deixo um fórum e deixo uma enquete. E aí, isso também ajuda a contar a presença de vocês. E aqui no final está disponível o que eu vou pontuar, né? No seminário, como que eu vou pontuar. Então, aqui os itens que eu vou estar cuidando. E aqui, como que eu vou avaliar o boletim epidemiológico, tá? Que é a atividade número 3. Certo? Perguntas, pessoal, sobre as atividades? Professor, eu tenho uma dúvida com relação aos grupos. Por que a gente não tem a opção de escolher com quem a gente vai fazer o trabalho em grupo e o trabalho em dupla? Então, Maicon, é que dentro da enfermagem, a gente trabalha com uma premissa que você tem que aprender a trabalhar com todo mundo, tá? Porque o que acontece? O que a gente observa ao longo dos semestres? Que cada um se junta com seu par, né? Com aquele par que tem a mesma ideia, que tem o mesmo, que gosta das mesmas coisas, o que transforma o diálogo mais fácil. E, na verdade, a ideia de trabalhar em grupo não é que seja fácil, né? Em sim que seja um processo de construção em grupo. Então, por isso que a gente monta os grupos, né? Eu monto os grupos aleatoriamente, não é nem eu, é o computador que monta os grupos para mim, para que consiga juntar essa discussão, porque senão o que a gente vê? É aqueles que têm certas ideias são sempre juntos, entendeu? Então, a ideia é que consiga abrir a discussão, né? Porque na vida da gente, a gente não trabalha com quem a gente quer, né? A gente trabalha com quem está no serviço, do depois, né? Na vida profissional da gente. É mais um desafio mesmo, entendeu? Para se juntar. E agora, com vocês de outros cursos, a ideia é que vocês fiquem misturados mesmo com o pessoal da enfermagem, porque senão é lógico que vocês vão se juntar, os 4 biólogos, os 5 juntos, né? Os 4 biólogos aí vão querer se juntar para formar o seu grupo. Aí nós vamos ter a visão só da biologia. Então, a ideia é que vocês se misturem mesmo com os demais. Tá? E é um desafio, isso é um desafio mesmo. Né? E essa prática eu estou adotando já faz tempo. Os meninos aí que já tiveram aula comigo sabem que eu gosto de misturar, e às vezes eles ficavam de cara feia mesmo para mim, principalmente nas aulas presenciais, a gente via na hora, né? Quando juntava com uma pessoa que não gosta, né? Que você não gosta. Na hora já virava um beicinho. Mas é assim que é a vida, a gente tem que aprender a lidar com diferente, porque lidar com igual é fácil, né? Ficavam de cara feia de ter que juntar com os colegas que não gostam, né? Mas paciência. É um desafio aí que eu vou
passar também para vocês nessa disciplina. Tá? Eu vou, daqui a pouco, depois que terminar a aula, eu já vou descer alguns materiais que eu separei e já cadastrar as atividades. Na verdade, as atividades já estão cadastradas, né? Mas eu não botei os grupos, nem coloquei os temas. Aí eu vou terminar de incluir agora que fechou a turma. Se bem que ainda tem uma matrícula extra, né? Que talvez podem ter mais alunos, mas aí a gente vai acrescentando os outros colegas. Certo? E aí, agora, para a gente assim, no nosso último momento, então, o primeiro momento era a parte da apresentação, o segundo, essa questão da relação da disciplina, né, da apresentação do plano da disciplina, e o terceiro momento é a gente fazer uma atividade no Jamboard. Você já deve ter trabalhado no Jamboard, né? Eu vou criar aqui uma lousa interativa que eu gostaria que vocês ativar compartilhamento. Eu não sei, Rafael. Eu sei que eu vi alguma chamadinha no grupo de professores falando que estava aberto mais uma matrícula, mais um período de matrícula. Eu não sei se teve turmas que não fecharam, ainda não sei como que é esse processo dentro lá que eles estão fazendo agora. Eu compartilhei, então, esse arquivo do dia com vocês aí, que tá, eu gostaria que vocês entrassem nele, e aí eu vou compartilhar aqui. Vamos ver se vai dar certo para vocês escreverem. Aqui. Tá, vocês já conhecem como que é esse método de Jamboard? Aqui é o seguinte, aqui do lado, ó, tem esses itens aqui, ó, tem caneta, borracha, selecionar, nota adesiva, imagem, círculo, texto e laser. Aí vocês vão vir aqui, pode ser nas notas adesivas, e aí vão escrever o que vocês acham da epidemiologia. Então, eu vou botar aqui no meio, ó, o nosso tema principal, e aí eu gostaria que vocês colocassem o que vocês pensam que é a epidemiologia, o que vocês já ouviram falar, o que vocês já leram, o que vocês já estudaram. Aí vocês precisam entrar, quem tiver no celular não vai conseguir, tá? Tem que ser, vai conseguir só pelo quem está no computador, tá? Esse é um probleminha. Mas aí eu gostaria que vocês entrassem, vê se vocês conseguem vir aqui na nota adesiva, ou em imagens, enfim, e escreverem. Aqui está comigo o Rafael e a Jenny. Deixa eu ver se vai aqui. Isso, aí estão entrando. O Eduardo entrou. Vê se vocês conseguem escrever. Isso, vocês entrem e tentem escrever. É só clicar aqui, ó, no adicionar nota adesiva, aí vocês escrevem e vai aparecer o quadradinho de vocês aqui nessa tela. Ai, não tá aqui compartilhado. Ah, não tá dando? Peraí, eu vou pedir para... Peraí que eu vou liberar. Deixa eu compartilhar a tela aí com vocês. Deixa eu liberar aqui, ó. A conta. Tá travado.
Peraí, que eu já vou liberar vocês, só é... Aqui. Aí, agora deu. Vê se vocês conseguem agora. Aí, permissão atualizada. Eu acho que agora vai. Vê se vocês conseguem escrever aí alguma coisa. Ou botar uma imagem, ou fazer qualquer coisa. Não era para pedir instalação. Aí, agora deu. Aí vocês vão aqui, vai em nota adesiva, ó, no 1, 2, 3, no quarto. Vocês clicam aí, escreve e vai aparecer o quadradinho de vocês aqui na tela. Aí vocês vão colocando os quadradinhos aqui, o que vocês acham que é a epidemiologia. Podem ir colocando. Solicitei, professora. Oi? Eu solicitei e não foi aceita ainda. Você tá com o link da Unemate? Não tô com link direto, não. Então, é por isso que não vai conseguir, que é por causa que ele vai precisar... Não tem problema, não. A gente vai trabalhando com os que os colegas vão colocar. Prof. Oi. Para mim apareceu assim, somente ver. Você só pode ver este documento. Para fazer alterações, solicite acesso para editar ao proprietário. Não aparece para mim escrever. Tá, deixa eu tentar aqui qualquer pessoa com link. Vamos ver se agora vai. Tenta agora. Alguém está conseguindo, que está fazendo uns risquinhos aí, eu não consigo ver quem que é. Tenta agora, gente. Sou eu tô pelo celular. Agora apareceu. Eu também consigo fazer pelo celular, professora. Eu consigo digitar. No celular é mais difícil mesmo, Vitor. É melhor. Mas dá para fazer pelo celular, Pelo celular. Então tá bom. Porque ele pede um aplicativo, que é mais fácil fazer. Tá. Uhum. Eu vou mandar o link novamente, peraí. Vamos ver se agora vai. Ver se vocês conseguem escrever. Já está liberado aqui, eu botei para qualquer pessoa. Gente, quem não estiver conseguindo, faz igual o Rafael falou, atualiza a página. Eu atualizei e aí apareceu. Aí dá, isso. Aí eu quero que vocês escrevam aqui, ou que vocês coloquem uma ideia, um pensamento, o que vocês quiserem sobre o que vocês acham que é epidemiologia, ou o que vocês já ouviram falar. Aí dá para incluir imagem. Podem escrever aí isso, vão escrevendo, vai aparecendo aí depois não fica marcado quem escreveu, tá, gente? Pode escrever, só aparece aí a carinha de vocês, depois some. Então, vou dar 5 minutinhos aí para vocês escreverem para nós discutirmos. É um negócio chato, toda vez que sai da tela, dá esse barulho chato.
Enquanto vocês estão escrevendo, eu só vou pegar um documento aqui, tá, gente? Aí, já todos estão terminando aí. Estou tentando achar uma outra imagem aqui.
Bom, então vamos lá. Vamos ver o que vocês colocaram aí dessas definições. Então, aqui a gente vê, vou começar por esses que estão aqui no cantinho, ó. Estudo da propagação de doença, estudo do comportamento da doença, saúde, doença e gráficos. Todos esses itens nós vamos trabalhar durante as nossas aulas, tá? Tudo isso aqui tem relação com a epidemiologia. Tá? A epidemiologia, ela se preocupa, né, em estar investigando todos esses itens. Né? Se a gente procurar a formação da palavra epidemiologia, né, ela está dividida da seguinte forma. Deixa eu editar aqui ela. Opa. Só deixa eu escrever aqui. Biologia. Se a gente for estudar a formação da palavra, né, ela vem desta formação, né? Epi seria aquilo que está em cima ou sobre. Então, é como se tivesse uma visão de cima, tá? Uma visão do que está acontecendo maior, do que está acontecendo naquele local, naquela população. Então, seria esse estudo sobre uma população. Um dos principais itens da epidemiologia é que tudo que a gente vai trabalhar dentro da epidemia, a gente trabalha com população. Tá? Por isso que tem muito a ver com essa relação de propagação de doença e comportamento da doença. Porque isso aqui tem a ver com população. Depende da população. Por isso que quando a gente está vendo aqueles gráficos e aqueles mapas que aparecem no jornal todo dia, vocês podem observar que sempre fala do número geral, sempre do número populacional. Então, a epidemia, ela se preocupa com os números de população. Vamos ver aqui. Acredito que seja uma das ciências que estuda e aprofunda a respeito das doenças existentes na população no nosso redor, como a ocorrência, a transmissão, prevenção, evolução e propagação. É isso mesmo. A epidemia, ela se preocupa com todos esses itens, porque todos esses itens, eles estão relacionados, né? Você não tem como estudar uma doença se você não conhecer como que é a história natural da doença. Tá? Esse é um outro conceito muito utilizado dentro da epidemia, história natural da doença. Toda doença tem a sua história natural, e a sua história natural é relacionada a esses itens aqui que alguém colocou: ocorrência, transmissão, prevenção, evolução e propagação. Tá? Toda doença tem uma história natural, que é como ela vai se desenvolver. E a epidemia precisa entender esse processo da história natural da doença para que consiga exercer as suas atividades. Por isso que o COVID é um desafio ainda muito grande, porque a gente não conhece ainda toda a história natural da doença. Tá? Isso a gente vai começar a ver hoje e vai continuar nas próximas aulas. Epidemiologia é uma ciência que estuda o processo saúde, doença em coletividades humanas. A epidemiologia congrega métodos e técnicas de 3 áreas. Era alguma outra coisa. Né? Mas é bem isso. A epidemia estuda esse processo saúde e doença sempre na coletividade, tá? Sempre olhando para a população. Então, esse é um limitador da epidemiologia. A epidemiologia não se preocupa com o indivíduo, ela se preocupa com a população.
Tá? É claro que isso gera uma falha, porque sempre vai ter coisas que só acontecem com um indivíduo, tá? Mas isso serão as exceções. A nossa preocupação dentro da epidemia é ver a população inteira, tá? É ver a população como um todo. Aqui alguém colocou, é o estudo da distribuição das doenças em populações, isso mesmo. Aqui eu botei um gráfico, porque a gente trabalha muito com isso aqui, só para vocês já irem se acostumando com imagens, tá? A epidemia é muito imagem, é muito voltado para as imagens, é uma das maneiras de você visualizar os dados epidemiológicos. A ciência pode nos ajudar a entender melhor como as doenças podem ocorrer e assim nos ajudar a atuar de forma direta na sua prevenção. Correto, é isso que a gente está conversando. O atual momento nos alerta sobre a importância de ter conhecimento a respeito da epidemiologia, mesmo básico, fará uma grande diferença poder cursá-la. Espero que vocês consigam absorver esses conhecimentos básicos e colocá-los em prática, tá? Porque principalmente no início da pandemia, eu ouvia muitos absurdos, assim, de querer... Nossa, eu queria morrer de catapora com o que as pessoas falavam, sabe? Falavam, assim, absurdos, de coisas que não podiam acontecer pelo perfil epidemiológico da doença, e as pessoas estavam falando, e cada absurdo terrível. Assim como também ainda se tem muitos absurdos relacionados à parte da vacina, que também é um raminho da parte da epidemiologia. É o estudo das doenças, seu comportamento em uma determinada população, seus potenciais de contaminação, dispersão, indispensável para ações de saúde. Isso mesmo. A epidemiologia, ela é um dos itens, é um dos pilares para determinar como que vai ser feita as ações em saúde. Tudo começa, para você traçar uma ação, começa de um diagnóstico, né? No diagnóstico, no sentido de você conhecer o que está acontecendo. E a epidemia que nos dá esse respaldo. Tá? Eu coloquei a foto desse homem aqui, que agora eu vou falar dele para vocês. Foi diagnosticado com osteomielite no fêmur, acredito que o ramo foi para prevenir a propagação da doença, também auxiliou na prevenção da mesma. A epidemiologia tem uma área dela, dentro dos estudos epidemiológicos, que são aqueles que desenvolvem estudos voltados para determinadas doenças, e com esses estudos se determinam os fatores de risco e os fatores de intervenção. O que são os fatores de intervenção? Os fatores de intervenção é saber se o remédio funciona, se o remédio não funciona, se a vacina presta, se a vacina não presta. Então, possivelmente, para o tratamento da sua doença, a epidemiologia teve alguma interferência no conhecimento do que se fazer para tratar a doença, tá? Porque como a epidemiologia está preocupada com a doença em si, quase todos os estudos de doenças têm a visão epidemiológica. Assim como também o ramo que estuda medicamentos e que estuda vacinas e aplicações não só de medicamentos, mas de tratamentos e de intervenções, também são estudados dentro da epidemiologia. Então, a epidemiologia trabalha uma vasta área de pontos dentro da área da saúde e dentro da área ambiental. Né, aí para os biólogos. Existe hoje, né, não é de hoje, mas agora está aparecendo muito isso, um ramo da epidemiologia que a gente chama de epidemiologia ambiental. Tá? A epidemiologia ambiental vai se preocupar com os fatores ambientais interferindo na área da saúde. Tá? Então, hoje, muitas pessoas da área da biologia acabam estudando
usam, né, os preceitos da epidemiologia para fazer os seus estudos. Tá? A gente vai ver lá, quando chegar no seminário, os tipos de estudo, que cada tipo de estudo epidemiológico é aplicado para uma dessas fases que vocês colocaram. Tá? Alguns estudos para propagação, outros para comportamentos, outros para os diagnósticos, outros para as intervenções, outros para as medidas de prevenção. Então, cada estudo tem esse foco, e todos esses estudos são epidemiológicos. Então, se eu falar para vocês que é o estudo epidemiológico, vocês já têm que lembrar que é aquele estudo que vai trabalhar as populações. Tá? Nunca vai olhar o indivíduo sozinho, sempre vai olhar o indivíduo como um todo. E aí eu trouxe a foto desse cara aqui, para a gente já entrar um pouquinho na história. Vocês conhecem esse cara? Já viram esse cara? Alguém já viu ele? Não? Não conhecem? Mas eu vou mostrar outro cara para vocês. Deixa eu ver se esse daqui vocês conhecem. E esse aqui, vocês conhecem? Alguém conhece esse cara? Sim, do Game of Thrones. Lembram o nome dele? Jon Snow. Exatamente, o Jon Snow. Esse todo mundo lembra, né? Eu também lembro dele todo dia. Eu amo série, tá? Eu sou viciada em Netflix, em série. Quando eu não tô trabalhando, eu tô na frente do Netflix. Eu falo que ainda bem que não tinha Netflix quando eu era adolescente, senão eu estava perdida. Porque eu adoro. Desenho eu comecei, parei, não gostei da primeira temporada. O resto todo eu assisto. Mas o que tem a ver o Jon Snow aqui na nossa foto aqui do Game of Thrones, né? Quando eu também amo Game of Thrones. Gente, eu assisti Game of Thrones numa temporada em uma semana. Eu maratonei a primeira semana de parada do Covid, eu maratonei Game of Thrones, né? Maravilhoso. E aí, o que acontece? Na hora que eu vi o nome do Jon, a primeira coisa que me veio na cabeça, não é possível que isso foi coincidência, pode ter sido coincidência, mas esse cara aqui também chama Jon Snow. Tá? Também chama Jon Snow. Esse aqui, esse velho aqui, tá? Também chama Jon Snow. E esse cara aqui, que também chama Jon Snow, ele é considerado o pai da epidemiologia, tá? Aí eu trouxe aqui o personagem para vocês não esquecerem nunca mais. Isso aqui cai em tudo que é concurso, cai essa pergunta. Quem é que é o pai da epidemiologia? Da epidemiologia, vocês não vão esquecer mais. É o Jon Snow. Esse cara aqui, ele conseguiu, eu vou pegar o ano aqui que ele conseguiu, não lembro de cabeça o ano, não. Cadê o ano dele? Em 1849. Em 1849, vou anotar aqui o ano para a gente não esquecer. Em 1849. Em 1849, esse cara morava na Inglaterra, tá? E ele era um estudioso, né, um matemático, filósofo, médico. Naquela época tinha um monte de formação, né? A pessoa não era uma coisa só. Esse cara era um cara muito estudioso e matemático e morava em Londres, né, na Inglaterra. E Londres passava, nesse período, por uma epidemia de cólera. Só que o que acontecia? Em 1849, não se sabia que existia cólera, tá? Não sabia disso. Não se sabia que tinha cólera. Não se conhecia micro-organismos. Nessa época não tinha micro-organismos. Né? Nessa época nem se sabia que as doenças eram transmitidas por micro-organismos. Se acreditava ainda que as doenças eram males, né,
eram males do ar, né, ou males de lugares sujos, né, estava relacionada ainda à teoria miasmática, né, que as doenças eram transmitidas pelo ar, né, pelos miasmas, enfim, pelo ar contaminado e tudo isso. Então, o que acontecia? Esse homem começou a observar que existia alguns problemas, né, que eles acreditavam assim, ele começou a observar que as doenças estavam relacionadas com algumas características da população. Eu estou tentando achar um mapa aqui. Tá, vamos seguir aqui. Peraí, deixa eu ver se vai ficar boa aqui essa imagem. Aqui. Vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Aí, o que aconteceu? Eles não conseguiam controlar, tá? Tava tendo surto de cólera, um monte de gente morrendo, e eles não faziam a mínima ideia que doença que era essa, né? E por que as pessoas estavam morrendo, o que estava acontecendo. O que ele começou a fazer? Ele decidiu fazer um mapeamento do local aonde as pessoas estavam morrendo. Então, ele saiu de casa em casa e começou a contar nas casas quantas pessoas estavam morrendo. Tá vendo? Então, aí que cada... Tá compartilhado? Tá. Tá vendo? Cada bolinha dessa daqui... Olha, Rafael, com o passar do tempo, eu arrumo relação dela com outras doenças, tá? Com outras doenças, ó, com outras séries, tá? Pode deixar que ao passar do tempo eu cito um monte de série. Porque tem em tudo. Pode ficar ligado que eu dou dicas também de séries no Netflix. E no Netflix e nas outras todas também, tá? Aí, olha só, olha o que esse cara fez. Esse cara saiu mapeando, contando de rua em rua, anotando. Conforme a bolinha tá maior, é que morreu o número maior de pessoas, tá? Mas vejam bem, isso aqui, ó, era assim mesmo, tá? Era desenho na mão e iam pintando essas bolinhas conforme ia morrendo mais gente. Vocês estão percebendo que aqui tem em azul umas torneirinhas? Tá vendo as torneirinhas? E do lado de cada torneirinha tem uma sigla, tá? O que eram essas torneirinhas? Essas torneirinhas eram onde as pessoas pegavam a água da casa, tá? Essa época não tinha água encanada. As pessoas tinham que ir até um posto, né? Um posto de abastecimento, uma torneirinha dessa para buscar água. E aí, quando ele começou a fazer esse desenho aqui, ele começou a perceber que era um bairro que estava sendo atingido, tá vendo? É esse centro aqui que está sendo atingido. Ao redor, não tem gente doente, tá vendo? A doença está concentrada em um lugar só. E aí ele começou a pensar o que tinha de igual com essas pessoas. O que estava relacionado a essas pessoas. E aí ele percebeu que o que acontece? Quem estava aqui no centro era esse fornecedor de água aqui, que é diferente desses que estão ao redor, tá vendo? E aí o que esse cara observou? Ele observou que quem pegava água daquele ponto estava morrendo mais do que quem pegava água do outro ponto. Então, ele conseguiu mapear aonde estavam essas pessoas doentes, tá vendo? Dá para ver, é aqui nesse centro, ó, ao redor, tá vendo que não tem pontinho vermelho? E aí, então, ele observou que o que tinha de igual nessas pessoas era o fato que elas pegavam água do mesmo
ponto, tá? Do mesmo ponto, que era um ponto como esse aqui, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Um ponto desse aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo que aqui em cima tá escrito o nome aqui, ó, Jon Snow? Esse ponto aqui hoje é atração turística lá em Londres. Quando vocês forem visitar Londres, vocês parem aqui na frente desse ponto e batem uma foto e marca eu no Instagram, que vocês lembraram de mim aqui nesse ponto. Hoje esse hidrante aqui, que é uma escultura, não funciona mais, ele é chamado hidrante da morte ou ponto da morte. Porque esse hidrante aqui estava no centro daqueles óbitos lá, dessa aqui. Olha aqui, ele estava aqui no centro, tá vendo? As mortes estavam aqui ao redor dele. Tá? E é esse hidrante aqui que tem até hoje. Esse hidrante é considerado hidrante da morte. Por quê? As pessoas que estavam bebendo água dele estavam morrendo. E aí ele, com toda a sua inteligência, né, e com todo o seu pensamento aí avançado para a época, descobriu o seguinte: olha, essa água está sendo o transmissor. A água que está transmitindo. E aí ele foi ver da onde que vinha essa água. E aí Londres tinha 2 pontos de abastecimento de água. Deixa eu ver se eu consigo uma foto aqui de Londres com o rio. Deixa eu ver aqui. Então, Londres passa um rio no meio da cidade. E aí, nesse rio, tinha um ponto que eles pegavam água, no ponto, um ponto que era acima da onde estava sendo despejado os resíduos e um ponto abaixo do que estava sendo despejado os resíduos. Não consigo achar uma foto aqui para mostrar para vocês onde que estavam esses pontos. Eu tinha separado, não sei onde que eu coloquei. Bom, mas Londres eu vou mostrar para vocês. É mais ou menos isso aqui. No Rio. Aqui. Aqui é Londres, ó. Estão vendo? Londres é esse espetáculo aqui. Mas isso aqui agora, né, gente? Antigamente não era assim. O que acontecia? Eles jogavam os dejetos num determinado ponto, tá? Vamos dizer aqui que eles jogavam os dejetos aqui na ponte. Tinha uma estação de água que pegava a água depois da onde jogava os dejetos. E tinha outra estação de água que pegava antes, e o rio corre aqui para baixo, ó. Então, o que ele percebeu? Que quem pegava a água antes dos dejetos não ficava doente. E quem pegava a água depois dos dejetos ficava doente. Então, ele descobriu, através daquele mapinha lá, que a doença estava vindo pela água. E era por essa água que ficava depois dos dejetos. Então, o que eles fizeram? Eles cortaram esse local que pegava a água aqui depois dos dejetos e começaram a pegar a água só acima. E com isso conseguiram controlar a epidemia de cólera que tinha em Londres. Tá? Isso sem saber que a cólera era uma bactéria, sem ver a cólera, porque nem existia isso na época, né? Não tinha microscópio, não tinha nada, sem saber tratamento, sem saber nada. Eles só cortaram essa água. Tá? E aí, com isso, conseguiram controlar a cólera. Então, o Jon Snow, ele é considerado o pai da epidemiologia,
por esse estudo que ele fez da epidemiologia de cólera em Londres. Ele começou a mapear, começou a estudar a população e aí conseguiu relacionar uma doença com sua propagação, com o seu desenvolvimento e a sua depois prevenção e tratamento. Mesmo sem saber remédio, mesmo sem saber de micro-organismos, mesmo sem saber nada. Então, esse é considerado o primeiro grande estudo epidemiológico do mundo, tá? É claro que eu não sei se vocês repararam nessa cidade maravilhosa aqui, que é Londres, né? Mas que fizeram essa burrada, e se vocês conseguem visualizar um outro lugar que tem um rio que passa pela cidade e tem um local que é de dejeto de água e um outro local que puxa a água depois que caem os dejetos. Vocês conhecem algum lugar assim? Cáceres? É. Como que é Cáceres? Como que nós estamos, a nossa linda Cáceres querida? Olha aqui, Cáceres. Compartilhou aí? Cáceres, olha só como que é Cáceres. Aqui nós temos a Sigmatur, né? Nesse logalzinho aqui. E aqui, bem aqui, tá onde tá o escoador, né? Que deve... Eu não sei porque tá ficando aparecendo esse negócio aí. Peraí. Eu quero que não fique aparecendo aquele... Abre. Aqui não tá aparecendo. Aqui, compartilhar essa aqui. Olha Cáceres. Não é essa página. É essa outra. Aqui. Tá aparecendo, não é tão longe. Tá. Olha só. Aqui tá aquele escoador, não é? Já foram lá, né? Quem mora aqui em Cáceres sabe onde é que é isso aqui. Né? Esse escoador aqui, que devia ser das águas fluviais, das águas pluviais, que é o escoamento das águas da chuva, né? Que são os sangradouros, devia estar saindo aqui só a água da chuva. Mas quando a gente vai lá, a gente vê que aqui não sai só a água da chuva, né? Vai sair mais alguma coisinha. E o rio corre para cá, né? E aonde está o nosso abastecimento de água? Onde que é a captação da nossa água? A captação da nossa água é bem nessa curvinha aqui, não é? Bem aqui que fica, bem nessa curva, nessa segunda curva aqui. Então, sai daqui os dejetos, vão correndo para onde? Para a captação. Para a captação. Tá? Então, vejam, nós não conseguimos aprender muita coisa com o John ainda, mas um dia a gente melhora. Tá? Só para vocês não esquecerem também da história. Quando vocês forem agora lá no Rio Paraguai, vocês observem como é que é esse processo. Tá? Aí, eu não sei se o pessoal da biologia chegou a conhecer o sistema de abastecimento de água aqui da cidade. Não sei se vocês fizeram algum trabalho em relação a isso. Né? Mas quando eu estava no doutorado, a gente foi lá nas águas do Pantanal, porque eu tenho uma professora que veio do Rio de Janeiro, e quando ela chegou aqui em Cáceres, é claro, ela foi conhecer o Rio Paraguai, né, a nossa maior atração turística. E aí ela, na hora que chegou, estava nessa época de seca, né, que dá para ver ali os canos ali, né, de saída, que não era para sair esgoto, tá, gente? Não era para sair esgoto. Ali era para sair só a água da chuva. Mas a gente sabe que os córregos, infelizmente, as pessoas jogam esgoto nesses córregos. E aí ela observou aquilo e aí falaram para ela, e mais ali para frente é onde que é a captação de água. Ela ficou enlouquecida.
falou, meu Deus, isso não pode, não sei o quê. Não, eu quero ir lá na água do Pantanal e tal. Aí fomos lá na água do Pantanal. Conhecer o sistema, né, de captação de água e como que é a limpeza e como que é esse processo. E aí lá, com o pessoal de lá, foi perguntado para eles de cara, mas como é que vocês pegam água daqui se o rio corre nessa direção? Falou o nome da direção, eu nunca sei qual que é, como que chama a direção do rio, se corre nessa direção e todo o escoamento desses córregos está passando por aqui. Aí a engenheira química, que é a responsável por lá, ela falou assim, eu sei que isso é errado, só que para mudar isso, teria que reestruturar todos os córregos da cidade, ou se não, fazer um sistema de captação muito longe da onde é a estação de tratamento de água, né? Porque teria que sair, a estação de tratamento de água é mais ou menos aqui, né? Não sei se todo mundo que está em Cáceres aqui deve ter passado lá, né? Ali perto ali da beirada do rio, lá onde que é as águas do Pantanal. Ali é o sistema de captação de água, de limpeza, de tudo. Então, teria que passar um cano daqui e vir para cá, para trás da Sematur, né? E não, assim, precisaria de muito encanamento muito grande, é uma obra extremamente cara, e aí eles preferem, então, gastar com material para limpar essa água do que trocar o local de captação. Né? Então, vejam que mesmo com todos esses estudos que já aconteceu, a sorte que agora não tem mais surto de cólera, né? Porque o tratamento da água melhorou, é claro. Hoje a gente não tem mais esse problema, mas, né, isso já foi problema aqui em Cáceres, quando teve essas doenças, né, em relação à limpeza da água, que a água não era tão bem tratada. Né? Então, a epidemiologia, ela surge nesse contexto, né? Num contexto de epidemia onde não se conhecia nada. E aí, se a gente voltar para os dias de hoje, a gente vê mais ou menos, né, como que está a questão, como que começou a investigação do Covid. Né? A investigação do Covid também começou bem nesse processo de um por um, onde tinha um doente, só que hoje não dá mais para fazer nada à mão, né? Porque é muita gente, é muito espaço. Hoje as pessoas mudam de lugar muito rápido, e com isso a propagação da doença também é muito rápida. Né? Então, mas o princípio da ideia de como isso é contado, como isso é feito, a gente utiliza basicamente a mesma ideia que o John utilizou lá em Londres. Tá? Então, agora que vocês não vão esquecer mais essa história, tenho certeza, porque vocês, toda vez que vocês verem GOT, vocês vão lembrar, né, da epidemiologia, e aí quando vocês forem olhar o Rio Paraguai, vocês vão lembrar também dos problemas de doenças vinculadas à água, que eventualmente a gente tem também e não sabe porque todo mundo está tendo diarreia ao mesmo tempo. Aí vocês vão lembrar também desses surtos aí epidemiológicos e da ideia do John lá em 1800, e a gente não conseguiu aprender muita coisa ainda, mas tudo bem, isso é um processo, né? A aprendizagem é um processo lento que demora séculos para acontecer. Tá? Então, a epidemiologia começa nesse sistema, nessa ideia. Então, todos os itens que vocês colocaram aqui é o que nós vamos trabalhar. É todo esse processo. A única coisa que, às vezes, magoa dentro da epidemiologia é que a epidemiologia sempre vê o todo, nunca o indivíduo sozinho. Então, sempre dentro da epidemiologia, nós vamos ter algumas exceções, porque a gente não vai dar conta dos diferentes, tá? Dos excepcionais, dos casos excepcionais. A gente sempre vai dar conta dos casos macro, olhando a população como um todo,
né? E aí, voltando para a questão de hoje, tentando sempre fazer esse link, a gente pode ver isso com a questão da vacina, né? A gente vê a vacina, quando começou os testes, algumas pessoas morreram, né? Vocês viram isso nos jornais. Algumas pessoas morreram, algumas pessoas tiveram reações graves. Mas por que que aconteceu isso e a gente continua dando a vacina? Porque a gente olha para a população, tá? Então, no universo de 1 milhão de pessoas, morrer uma é pouco relacionado à população, tá? Então, às vezes, a epidemiologia magoa um pouco, porque ela olha sempre para o todo. E a exceção acaba que não preenche, não, a gente não cuida dessas exceções. Então, é dentro de um universo, né, dentro de uma população, a gente sabe que algo ruim pode acontecer. Mas a gente sempre tem que cuidar do todo. Então, sempre olhar a população em geral. E, às vezes, isso acaba gerando, né, problemas. Porque, por exemplo, quando começou a questão da vacinação do Covid, e aí morreu aquela pessoa, foi lá no Alasca, acho que a primeira a morrer, que foi até uma enfermeira que morreu dentro de um hospital, que teve reação anafilática à vacina. Né? Aí ficou todo mundo, ai, morreu, né? Ai, a vacina vai matar todo mundo, não sei o quê. Não, aquilo foi um caso dentro de quantas 1.000 doses foram aplicadas. Então, é claro que as exceções vão acontecer, mas o olhar da epidemia é sempre para a população como um todo. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que se preocupar, é isso que a gente vai olhar dentro da epidemiologia. As exceções sempre vão acontecer, mas a gente tem que pensar no bem da população, tá? Sempre olhar como um todo. Então, a epidemia tem esse olhar sempre para continuar a população, tá? Para defender o geral. A gente não olha as características individuais, e sim as características da população. A gente sabe que tem as individuais, mas a gente não se apega ao individual, porque aqui a gente trabalha com o coletivo, tá? Então, sempre já guardem isso na cabeça de vocês, porque durante os estudos vocês vão acabar notando essa particularidade, né, em relação ao sempre o resultado ser para a população e não para um indivíduo só. Perguntas, pessoal? Não? Dúvidas? Comentários? Que bom. Lá na nossa sala de aula, eu deixei um material já falando um pouco dessa questão da epidemiologia em tempo de pandemia, né? Para a gente dar uma refletida. Inclusive, eu deixei um vídeo meu lá de uma live que eu participei lá no início da pandemia, tá? Foi essa live. Então, algumas coisas, eu estava revendo essa live para deixar aí para vocês, e a gente vê como a gente já avançou em algumas coisas, né, que a gente aprendeu, e como outras a gente não saiu do lugar. A gente continua com a mesma ideia, com a mesma história, com a mesma convicção, tá? Porque a gente demora muito para aprender sobre as doenças, tá? E eu acho interessante a gente sempre relacionar essa parte da história, né, com o que está acontecendo, porque tem coisas que, se a gente não souber de onde veio, a gente não valoriza o tanto que tem que ser valorizado e a gente não aprende nada, né? Então, a gente tem que olhar, às vezes, um pouco para trás para entender o que está para frente, né? Então, a gente tem que sempre dar uma olhada no que aconteceu antes para ter esse contexto
que está agora, né? Por que a gente está vivendo esse contexto que a gente tem? A gente só olhar para trás que a gente consegue compreender, tá? Então, por hoje, era isso que eu queria estar explanando para vocês, dar essa visão aí geral aí da epidemia, né? Tentando fazer essa relação do que a gente está vivendo com o que a gente vai estudar. Né? A gente vai trabalhar muito Covid. Eu lembro que na minha última aula presencial de epidemia, acho que nenhum de vocês estavam naquela turma, eu comecei, no primeiro dia de aula, foi na primeira semana, não, foi em fevereiro a aula, e foi em fevereiro de 2020, né? Finalzinho de fevereiro de 2020, e tinha acabado de sair o comunicado, né? Em janeiro tinha saído o comunicado oficial que que na China tinha uma doença nova. E eu lembro que a aula que eu dei naquele dia foi relacionada a essa doença que ninguém conhecia, que não tinha nem nome, era uma doença na China. E a gente estava trabalhando sobre isso e tal, e aí eu lembro que o pessoal falou, mas lá eles vão fazer quarentena, né? Ninguém pode sair, ninguém pode entrar do país. E aí alguns alunos perguntaram, mas será que vai chegar aqui no Brasil? Né? E aí eu lembro que eu falei assim, eu acho que já chegou, né? Porque o mundo hoje é muito globalizado, né? A gente anda de um lugar para o outro muito rápido. E aí, às vezes, a gente acha que o mundinho que a gente vive não tem ninguém de fora, não tem ninguém de longe. Pelo contrário, né? Todo mundo anda para tudo que é lugar. E aí, dito e feito, né? 2 semanas depois, nós estávamos parando o curso. Né? E todo mundo mandava mensagem, professora, será que vai voltar? Será que vai voltar? E nisso do será que vai voltar, nós estamos até hoje ainda aprendendo. Né? Então, a gente ainda tem muito que aprender para conseguir entender esse contexto, tá? Bom, gente, espero então vocês na próxima quinta-feira, né, no dia 9. Eu já deixei já vou depois baixar alguns materiais que a gente vai trabalhar, alguns vídeos, se vocês tiverem tempo de assistir, e aí já vou abrir os fóruns e as enquetes lá, e aí peço que vocês estejam respondendo para fazer o controle da presença de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na semana que vem, de novo aqui para a gente discutir, para a gente tirar dúvidas, para a gente refletir. Eu deixo geralmente o WhatsApp, né, como contato, aí eu já entrei no link no grupo da turma, né? Deixa eu ver aqui se caiu aqui no meu outro. Já estou no WhatsApp, então vocês podem mandar lá perguntas, enfim, o que vocês acharem de interessante no grupo. O meu e-mail eu vou deixar aqui com vocês também, caso alguém precise. Tem lá na sala também, mas está aqui, caso queiram precisarem avisar alguma coisa, enfim. E aí a gente se encontra na próxima quinta-feira para debater, então, os pontos básicos aí da epidemiologia e tentar começar a entender um pouco melhor como que a epidemiologia se sustenta. Tá bom? Muito obrigado por hoje e a gente se encontra semana que vem. Certo? Se quiserem me seguir no Instagram, porque às vezes eu posto algumas coisas lá, quem gosta de rede social, eu só tenho Instagram, não tenho Facebook. Quem quiser me seguir, tá aí também, e aí me marcar lá, eu acho que a gente já marcou dessa aula de hoje, tá? Eu gosto que marque também. Com certeza. Podem ficar à vontade, podem ficar à vontade, tá, gente? E aí a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Muito obrigado por hoje e até semana que vem. Tenham aí um bom resto de semana, de muito estudo. Muito obrigada, professora. Até a próxima semana. Professora. Até semana que vem. Até. Bom, Tchau, tchau, tchau. professora. Tenha uma boa quinta. Tchau.